Olá, eu sou Carol Zanotti, assessora e mentora para planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas e investimento socioambiental. Atuo há mais de 35 anos com organismos nacionais e internacionais. Este é o curso Fundo de Direitos do Idoso e Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, da formação à captação de recursos, oferecido pela Fundação Vale. O fundo é uma conta especial, que é empregado somente para fortalecer ou mesmo fomentar políticas públicas de determinados segmentos. No nosso caso, criança e adolescente, o idoso. Ele não serve para a manutenção de uma organização da sociedade civil, e sim o controle, fomento e agilização dessas políticas públicas. Os conselhos são aqueles que deliberam o uso respectivo desses recursos. A transferência de recursos deve ser pautada no marco regulatório das organizações da sociedade civil, Lei 13.019 de 2014, para assegurar os direitos fundamentais, promover a melhoria de qualidade de vida e a participação ativa e qualificada dos seus representantes. A partir disso, serão definidas as prioridades que orientarão a realização de chamamentos públicos e celebração de parcerias. A seguir, vamos entender melhor a gestão desses recursos diante do impacto da causa e a garantia de direitos nos territórios. Como o marco regulatório das organizações da sociedade civil se aplica ao Conselho na gestão do fundo. Importante entender que a partir de janeiro de 2017 passou a vigorar o marco regulatório em todos os municípios brasileiros. Mesmo sendo uma lei implementada em 2014, esse período foi um período de formação e fomento do entendimento tanto do poder público quanto das organizações da sociedade civil diante do que significava o marco regulatório. O avanço dessa regulamentação nas relações entre Estado e sociedade civil trouxeram um melhor desempenho no planejamento, na execução, no controle e, principalmente, no aprimoramento das respostas a um território, população e cultura, políticas públicas. No seu artigo 5, o Miroski estabelece quais são os fundamentos para a realização das parcerias: gestão pública democrática, participação social, fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação de recursos públicos e, principalmente, os princípios de legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. Ou seja, tornar os processos de construção da participação social nas políticas públicas cada vez mais eficientes e eficazes. No seu artigo 6, o Miroski detalha as diretrizes que devem se orientar às parcerias. Fortalecimento institucional das organizações, principalmente diante da cooperação com o poder público. Priorização dos controles de resultados. Incentivo ao uso de recursos atualizados, assim como tecnologias de informação e comunicação. Fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados. Gestão da informação, transparência e legitimidade. Ações integradas, complementares e descentralizadas. Aperfeiçoamento do trabalho dos gestores públicos. Práticas de gestão administrativa que coíbam a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens.
Inovação para atender às necessidades e demandas de um território com maior qualidade e proporcionando às populações em situação de vulnerabilidade ou desigualdade social melhor qualidade de vida. O artigo 27, no parágrafo 1 do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, estabelece que chamamento público é um processo de seleção de propostas, projetos apresentados pelas organizações. O Decreto 8.726 de 2016, que regulamentou o MIROSC, para as parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil, estabelece no seu artigo 8, parágrafo 2, que importante entender que a determinação da celebração de parcerias executadas com esses fundos especiais deve ser estabelecida já no seu regimento interno. Então, os conselhos, eles precisam determinar quais serão as modalidades de editais, chamamentos e também quais serão os processos de estabelecer os termos tanto de colaboração, parceria, quanto os termos de fomento, assim como os acordos de cooperação. Lembrando que os acordos de cooperação são estabelecidos sem apoio ou destinação financeira entre as partes. Assim, essas normas deixam claro que a decisão sobre a escolha de uma organização receber ou não recursos de um fundo tem que estar ligada ao que essa organização propõe de fomento, agilização e controle da política pública local. A escolha dessas propostas, desses projetos, não deve ser baseada de forma subjetiva, no achômetro. Ela é feita através de diagnósticos e planos de ação e aplicação de recursos construídos pelo Conselho com participação dos atores do sistema de garantia de direitos. No seu artigo 59, parágrafo 2, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil versa No seu artigo 60, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil afirma que ou seja, os fundos de direitos da criança e adolescente e os fundos de direitos do idoso devem observar os cenários atuais a partir desses diagnósticos empoderados, inclusive pela comunidade, aonde pode-se também estabelecer os objetivos e metas explorados para futuro. Assim, com essas prioridades levantadas, deixa-se claro que o regulamento dos conselhos, assim como seu plano de ação e aplicação de recursos, também aprovado pelo Legislativo, deve trazer modalidades de aporte de recurso conforme determinado pelo próprio Conselho. Lembramos, inclusive, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas que vai estabelecer um diálogo e um monitoramento e uma fiscalização na normatização e fiscalização desses recursos.
Quais são os processos de destinação ou as modalidades do Fundo de Direitos segundo o marco regulatório das organizações da sociedade civil? Ou seja, o que pode e o que não pode. Doações direcionadas. Alguns conselhos, tanto municipais quanto estaduais, assumem a destinação ou doação direcionada ou chancela. O que significa isso? Pode ser via incentivo fiscal ou sem incentivo fiscal. Incentivo fiscal que vai ser a partir desse tributo fiscal que será pago, porém parte dele destinado aos projetos das organizações. Existe também a doação sem incentivo fiscal, que é a doação direta ao fundo. Mas essas doações ou destinações, elas podem ser chanceladas, o que significa que o doador, seja pessoa física ou jurídica, o destinador pode escolher qual é a organização ou a proposta da organização que mais cabe, inclusive à sua causa. Essa determinação, se o conselho vai assumir a destinação chancelada ou não, ela é de caráter decisório do conselho local, seja no município, estado, distrito ou federação. Porém, é muito importante que esteja claro no seu regimento interno, que esteja claro no seu plano de ação, aplicação de recursos, quais são as opções, inclusive para aparecerem nos editais e nos chamamentos públicos, essas opções definidas, inclusive corroboram dentro da resolução do CONANDA 137. O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, deixa facultativo ao doador a indicação de uma organização ou programa de seu interesse, reforçando a decisão desse processo, desse modelo de destinação ou doação, vai ficar a cargo dos conselhos dos territórios. Existem 3 modelos de aporte de recursos a programas e projetos de organizações da sociedade civil cadastradas e que podem participar da seleção de projetos via Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, seja no município, estado, distrito ou federação. O primeiro modelo, como já falamos, é a destinação de recurso através do edital e chamamento público, aonde as prioridades do território são levantadas e aportadas e identificadas nesse edital, onde a destinação é direcionada ao que é prioritário sobre votação no conselho. Esse conselho deve constituir uma comissão específica, inclusive com representantes da sociedade civil que não apresentem, das suas organizações, não apresentem propostas e projetos também. Outro modelo é a carta ou certificado de captação ou mobilização de recursos, aonde o Fundo de Direitos, ele não vai ser destinado diretamente à organização. Porém, essa organização, ela estabelece uma chancela, uma capacidade de captar recursos para esse projeto aprovado pelo Conselho, segundo as prioridades do território. E, finalmente, esse modelo duplo, onde um projeto ou uma organização que apresente uma proposta possa ser contemplada nessas 2 modalidades, direcionamento do fundo direto, e a possibilidade de captar parte desse recurso também via carta ou certificação de captação de recursos. É muito importante que os editais, os chamamentos públicos deixem claro quais serão as prioridades e quais serão as modalidades de aporte de recurso. O Miroski, ele traz 3 modelos jurídicos para estabelecer o cumprimento das políticas públicas com a participação da sociedade civil. Termo de colaboração ou parceria, termo de fomento ou acordo de cooperação.
Esse último não envolve, como já dissemos, recursos financeiros. Eles envolvem uma cooperação técnica ou mesmo uma cooperação de assessoria para fomento de políticas públicas. No entanto, os termos de parceria e colaboração, sinônimo parceria e colaboração, eles atuam com políticas públicas já existentes no território, ou seja, as organizações da sociedade civil apresentam projetos através do seu edital ou de um chamamento público convocado pelo próprio conselho, do seu segmento, aonde as organizações vão pautar propostas, projetos que condizem a serem parceiros diante dessa política pública já existente. Exemplo é se o território já assume uma política pública de educação em tempo integral e a organização da sociedade civil cadastrada no conselho apresenta um processo de parceria ou colaboração para fortalecer essa política pública existente. Lembrando que essa política pública deve estar formalizada dentro do seu segmento ou área de atuação. O outro processo é o termo de fomento, que significa a política pública não está ainda implementada e formalizada no local, aonde as organizações da sociedade civil que identificam a partir de diagnósticos precisos a falta dessa política pública ou a demanda necessária por essa política pública podem estabelecer a necessidade de um chamamento para fomentar a mesma. Isso, exemplo, pode acontecer com conselhos que atuam com acessibilidade, Então, se existem organizações que identificam a falta de acessibilidade de crianças e adolescentes a determinado acesso de direitos, pode convocar a solicitação de um edital ou chamamento público onde essas organizações apresentem soluções, viabilidades, propostas e projetos para a implementação dessa política pública. Ou seja, parceria e colaboração é quando já existe uma política pública local. Fomento é quando essa política pública local ainda não existe formalizada, mas as organizações, as lideranças, a comunidade percebe a necessidade e a demanda a partir de diagnósticos da mesma. Isso é muito importante também na questão da utilização dos fundos de direitos. Existem conselhos ainda, e talvez um pouco menos os conselhos do idoso, até por conta do seu tempo de estabelecimento nos territórios, posições proativas desses conselhos. O que eu quero dizer com isso? Queremos dizer que existem conselhos que esperam que as campanhas desses fundos, para esses fundos, sejam feitas e aí a partir disso é que estabelecem quais são as prioridades, quais são as destinações que vão ser aportadas esses recursos. No entanto, o que estamos falando aqui são de conselhos de direitos que já estabelecem planos de ação, planos de mobilização, planos de aplicação de recursos proativos, ou seja, já determinando quais são as finalidades desse recurso em determinada temporada. Isso é muito importante para trazer maior transparência e eficiência ao processo de utilização dos fundos. É o que esperamos que todos os conselhos, em todos os níveis, possam assumir daqui para frente. Aqui eu vou colocar para vocês uma sequência lógica de construção de um edital. Lembrando que não se constrói edital ou processos de chamamento público sem antes se estabelecer um diagnóstico situacional, se estabelecer os objetivos e metas e prioridades daquela localização diante dos seus segmentos, ou seja, o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho do Idoso, junto com os atores do sistema de garantia de direitos e a própria comunidade, estabelecem processos de diagnósticos afirmativos, proativos, de construção de prioridades dentro de uma temporada de gestão.
São 5 passos importantes para se construir um bom edital ou chamamento público. O primeiro é o planejamento, onde você pode, inclusive, ter câmaras técnicas ou comissões temáticas específicas que cuidem desses processos do edital, seleção, chamamento público. Após esse planejamento, se instaura o processo de seleção das organizações, só aquelas que são cadastradas dentro dos conselhos. Outro importante reforço, que nós já falamos anteriormente, é que só podem organizações cadastradas no conselho aquelas que pertencem àquele território, ou seja, na qual a sua sede ou filial está localizada no território do conselho. O terceiro passo é a celebração da seleção das parcerias, né? Onde, a partir já começa daí o processo de monitoramento e avaliação das parcerias ou mesmo dos formentos. E, finalmente, a prestação de contas. Veja, esses 5 passos, eles são orgânicos, eles precisam ser definidos, inclusive, a partir de indicadores, ou seja, parâmetros de observação, segundo as prioridades elencadas em cada território, pelo Conselho e pelo Sistema de Garantia de Direitos. Vamos nos ater aqui em talvez 4 passos importantes para a realização desse planejamento. Como eu falei, o diagnóstico local para a definição das necessidades, prioridades e até das potencialidades dentro dos equipamentos do Sistema de Garantia de Direitos. Segundo passo, a definição de qual é a modalidade de parceria, né, na elaboração do plano de trabalho que essas organizações podem apresentar dentro dos eixos escolhidos, né? Terceiro, a definição do valor de referência para a execução das ações. Quarto, a especificação do programa orçamentário que viabilizará a parceria. Assim, os conselhos se tornam agentes proativos, propositivos de políticas públicas afirmativas no território, garantindo a maior eficiência do sistema de garantia de direitos e respondendo a eixos tanto locais quanto federais. Reforçamos aqui que os valores destinados em seleção de chamamento ou editais públicos dos conselhos deve estar em total consonância com as políticas públicas identificadas ou que devem ser potencializadas num território. Lembrando que isso deve ser pensado dentro dos eixos prioritários, tanto locais, município, quanto distrital, estadual e federal. Os conselhos, tomando essa postura proativa e tendo essa constituição e formação continuada, não só para si, para o sistema de garantia de direitos e também para a comunidade, traz um legado de confiança de garantia de direitos do sujeito criança, adolescente e do sujeito idoso. Vamos agora fazer um resumo. Não, mais que um resumo, uma síntese prática de como que a gente pode pensar os fundos de direitos da criança e adolescente e os fundos de direitos do idoso em benefício do sujeito de direitos, que é para isso que a gente está conversando até então. Olha, conselheiros, é muito importante a missão de vocês. A missão de criação do fundo, ela insere a concepção de que o executivo, seja municipal, estadual, distrital ou federal, ele conceba que essa criação do fundo é uma conta especial. Ela nasce, muitas vezes, na própria existência do próprio conselho, mas ela precisa até de 60 dias após o seu protocolamento de ser configurada no seu plano de ação e aplicação de recursos. Veja, a mobilização de recursos para o fundo, ela é eficiente a partir do momento que você entende que o fundo é uma conta especial.
Ou seja, o que é uma conta especial? Ela faz parte do orçamento do território, seja do município, do estado e da União, e ela vai ser regida pelo legislativo. O que significa isso? São eles que determinam? Não. Quem determina e quem é a atribuição e a responsabilidade de cuidar do fundo é do Conselho, seja municipal, estadual ou federal. Nos municípios, o fundo deve ser cuidado pelos conselhos municipais. Os fundos, eles são geridos de forma a priorizar quais são as prioridades de garantir direitos do território. Para tal, é fundamental o diagnóstico. Diagnóstico primário e secundário. Quando dizemos diagnóstico, falamos de um olhar específico para os sujeitos de direito. Não da gente só olhar para eles, mas também de eles serem coparticipativos nesse processo. É imprescindível isso diante da criança, adolescente e do idoso, que eles participem também da elaboração das ações prioritárias no município. Como fazemos isso? A partir das reuniões. Eu já vi muitos fundos sendo geridos e pensados na aplicação de recursos pelos próprios sujeitos de direito. Né? Um adolescente que consegue fazer diagnósticos do seu bairro em relação às suas demandas e prioridades e potencialidades, ou seja, capitais humanos e sociais, onde eles comunicam ao Conselho, diante de reuniões pautadas, diante de reuniões que são inclusive ordinárias, da construção desse plano. Olha, uma das construções mais bacanas que eu já vi foi em Teresina, no Piauí, onde jovens e idosos construíram o plano de ação. E nesse plano de ação era específico quais seriam as atribuições específicas do município, inclusive dos atores do sistema de garantia de direitos, ou seja, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, delegacias, promotorias, outras organizações congêneres que atuam tanto de forma orgânica como de forma auxiliar ao processo de garantia de direitos para o plano. E isso foi essencial para que as prioridades do município pudessem ser olhadas de forma mais sistêmica. O que significa? Existe aqui trabalho infantil? Aonde existe? Por que existe? Como podemos atuar colaborativamente, não como impositores de uma política, mas como colaboradores, fomentadores dessa política? O que nós podemos contribuir para garantir os direitos da criança e adolescente, os direitos do idoso, em prol de uma sociedade mais equânime, de uma sociedade mais criativa e de uma sociedade mais sustentável? Então, veja, nós somos uma resposta nesse processo. Vocês, conselheiros, quando assumem o papel de conselheiros, vocês têm um papel primordial de cuidar desse processo de ser não só representantes dos sujeitos de direitos, mas serem facilitadores desses sujeitos. Os fundos, eles representam um dinheiro. E esse dinheiro, ele pode prover de 8 fontes, não só incentivadas. Muitos municípios consideram os fundos, inclusive alguns estados, inclusive a União, consideram o fundo só provido de incentivos fiscais, ou seja, benefícios fiscais através do imposto de renda. Mas é muito mais que isso. Podem haver doações, pode haver campanhas em relação às políticas públicas do município, em relação ao Estado, em relação à União, que podem ter dotações orçamentárias que precisam ser revistas diante desses direitos. Quando que você, conselheiro, pensou que você tinha esse poder de decidir as dotações orçamentárias do Estado e da União em relação aos direitos da criança, em relação aos direitos do idoso? E mais que isso,
existem organismos internacionais, inclusive europeus e principalmente norte-americanos, que focam as suas destinações especificamente nos direitos da criança e adolescente e nos direitos do idoso. Olha que importância que tem isso. Você observar quais são as fontes de recursos internacionais que têm um olhar específico para a garantia de direitos. Mas como que você consegue monitorar isso? Se não com a participação da liderança comunitária, se não com a participação inclusive do sujeito de direitos, criança e adolescente, se não com a participação do próprio idoso. Por que não? Por que não fazer dele participante disso e não só participar de uma reunião? Como é que você faz isso? Fazendo um mapeamento. O mapeamento é fundamental. O mapeamento de quem é potência no seu território. Quem é potência? São as empresas, as lideranças comunitárias, os comércios, os produtores, né? E principalmente as comunidades tradicionais de base. Por quê? Porque são eles que todo dia, cotidianamente, atuam no processo de garantia de direitos, ou não. E nesse ponto é importante ressaltar a importância, ou seja, o que importa a eles, que essas garantias de direito possam trazer retribuições no seu dia a dia. O Fundo de Direitos significa isso, a potencialidade de um território, população e cultura nessa garantia de direitos. Vocês, conselheiros, vocês são prioritariamente os responsáveis por exercer essa mobilização de recursos, inclusive o controle e a fiscalização disso. Isso se dá também junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque eles são fiscalizadores? Não, porque eles são aliados nesse processo. Eles devem ser dialogados nesse processo, inclusive na construção dos planos de ação, de mobilização e de aplicação de recursos. É imprescindível que você se sinta empoderado nesse processo. E mais que isso, deixe um legado diante da garantia de direitos. Porque não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas vai ser imprescindível que seja sempre. Por mais que você não perceba, mas que todos possam perceber essa garantia de direitos acontecendo em cada situação, em cada prover, em cada cuidado com o território, população e cultura. Vim trazer aqui para vocês um resumo imprescindível para trazer esse marco regulatório da relação entre sociedade civil e poder público, não só como conveniente à política pública, mas como parceiro, colaborador e como fomentador dessa política pública. Isso, os fundos de direito precisam prestar atenção na configuração de algumas etapas de processo. Né? A primeira etapa, como já falamos várias vezes, é imprescindível. Conselheiros, precisamos fazer diagnósticos, tanto internos do conselho, né, com as suas capacidades, com seus capitais humanos e sociais, com as suas intersecções, com as suas eficiências, quanto externos, como rede, como sistema de garantia de direitos, como observação das potencialidades de um território, de uma população, de uma cultura. Esses diagnósticos são essenciais para que a gente possa objetivar, gerar metas e priorizar as ações, para que os investimentos do Fundo de Direitos, tanto municipal, estadual, distrital e federal, possam ser efetivados na causa de garantia. O que significa garantia de direitos? A não ser que um dia nós possamos falar que criança e adolescente é um sujeito de fato de direitos e que um idoso é sujeito de fato de direitos. Então, nos diagnósticos, o principal ator desses processos é a criança e adolescente,
é o idoso. São eles que podem, inclusive, construir os instrumentais de diagnóstico. Isso eu faço já há alguns anos em alguns municípios, onde os próprios atores envolvidos são os protagonistas desses instrumentos, né? Só que aqui vale uma dica. É importante que os conselheiros entendam que esses atributos de diagnóstico, seja pesquisa, seja interface em campo, sejam grupos de foco, sejam dinâmicas, sejam levantamentos de dados, que eles também se mantenham na escuta. O que significa? É muito importante que atores externos possam colaborar com isso. Por quê? Porque quando a gente está envolvido no processo, a gente pressupõe um julgamento, né? E esse julgamento gera um vício de parâmetros nos indicativos, ou seja, as respostas podem ser viciadas caso um diretor de escola empregue um questionário junto ao aluno. Nas minhas incursões em campo, né? Eu vejo que quando sou eu que vou lá, ou a equipe vai lá, que é externa ao projeto, que é externa ao conselho, e emprega algum tipo de modelo de instrumental de diagnóstico, é diferente quando o próprio conselho emprega, né? Mas é imprescindível que exista uma comissão intersetorial, ou seja, que abra as portas para que esse processo possa efetivar todos os diálogos com todos os atores e equipamentos locais. Se eu não tenho Secretaria de Educação, se eu não tenho Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, do Meio Ambiente e outras secretarias que são congêneres à causa, participando desse processo como uma comissão intersetorial responsável pela criação dessas prioridades no território, provavelmente esse diagnóstico e esse planejamento vai ser falho. O segundo passo é o processo de seleção das organizações da sociedade civil que têm propostas condizentes com os eixos tanto do plano de ação municipal quanto estadual, distrital e federal. É muito importante que esses eixos de ação fiquem claros para a sociedade. Por isso, é imprescindível que a publicitação, a democratização desses eixos fique clara, segundo os planos decenais e também segundo os planos de ação construídos a partir dos diagnósticos. O que eu quero dizer? Que se uma organização da sociedade civil apresenta um projeto, ela não está apresentando o projeto para a manutenção da sua organização, mas porque ela está respondendo com uma solução à política pública, ao investimento socioambiental, de fortalecimento daquela garantia de direitos, seja da criança e adolescente, seja do idoso, para consolidar o impacto de legado nesse processo. Ou seja, uma organização, quando apresenta um projeto num edital ou chamamento, ela tem que estar conectada aos eixos do plano de ação municipal, estadual ou distrital, ou mesmo federal. Além disso, a seleção desses parceiros precisa conduzir também ao monitoramento desse processo. Como que vai ser feito? Não a fiscalização, mas sim um monitoramento, com a participação, inclusive, dos beneficiários, diretos e indiretos. Como que eles também vão poder incorporar esse processo como um avanço de impacto diante da causa? Ou seja, não somos nós, conselheiros, só os agentes impositores de garantias de direito, mas somos nós os facilitadores de um legado de justiça social, equânime e de uma biosfera mais saudável. E, finalmente, prestar contas.
Prestar contas não é só conferir a probidade e mostrar que temos uma lisura na utilização dos investimentos, mas que nós também mostramos a referência de como foi feito, tanto na parte administrativa, financeira, quanto na parte de articulação e mobilização, quanto na parte de comunicação e visibilidade, quanto na parte de gestão dos processos de mobilização. Então veja, o que significa prestar contas? Não é só mostrar o efeito das nossas ações, o que foi feito, o que não foi feito pelo Conselho. Prestar contas deve mostrar se essas coisas feitas geraram uma otimização de recursos, não só financeiros, humanos, descobertas metodológicas, processos de envolvimento de outros recursos humanos, inclusive de empresas, inclusive de sociedade civil organizada, das lideranças comunitárias. Mostrar a prestação de contas gerando uma efetividade de impacto, ou seja, o que tínhamos antes da gestão desse conselho era um tipo de garantia de direitos. Hoje, podemos dizer que o sucesso dessa garantia de direitos deveu-se ao legado de efeito, o que foi feito, de como foi feito e do impacto que isso gerou. Isso é a utilização dos fundos de direito, que mais do que um recurso financeiro, é um investimento socioambiental dentro de um território, população e cultura para garantir, de fato, que todos e todes sejam sujeitos de direitos dessa ação.